Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso briefing! Hoje o papo é reto, sobre um assunto que é uma dor de cabeça constante em qualquer empresa de telecom, o tal do churn, a perda de clientes. Exatamente, a gente vai mergulhar a fundo nos dados da Telecom X para entender como a gente consegue prever quem está pensando em sair e, claro, agir antes que seja tarde demais. Ok, vamos direto ao que interessa. O que vocês estão vendo é o nosso radar de churn. É basicamente o nosso sistema de alerta antecipado. E olha, o sinal não podia ser mais claro, né? Pois é, ele está praticamente piscando em vermelho neon pra gente. Esse painel aqui mostra em tempo real como está a saúde da nossa base de clientes. E o alerta de hoje, especificamente, precisa da nossa atenção para ontem. E não é uma oscilação pequena, um soluço nos dados. O que está realmente acendendo o alerta aqui é a quantidade de clientes na zona crítica do painel. Exato. E esses alertas não são só um gráfico bonito, eles representam um impacto financeiro bem real, bem imediato. Vamos dar uma olhada no tamanho desse problema? E aqui está o número que está no centro de toda essa conversa: R$ 118.542. É isso mesmo. E vale reforçar, essa é a receita mensal que está em risco. Agora, neste exato momento. É um valor que a gente simplesmente não pode se dar ao luxo de ignorar. E aqui a gente vê como esse risco todo está dividido. Temos sim um número bem grande de clientes nos níveis médio e alto. Mas o nosso foco imediato, sabe, o epicentro do tremor, está bem aqui, nesses 588 clientes classificados como risco crítico. Eles são a nossa prioridade número 1, sem dúvida. Então, a grande questão é por quê? O que está levando toda essa gente a ficar assim, na beira do precipício, prontos para cancelar? É exatamente aí que a nossa análise de dados entra em campo. Chegou a hora de deixar os números contarem pra gente o que está rolando. Bom, o nosso modelo de previsão faz mais do que só apontar o dedo e dizer quem está em risco. O legal é que ele ajuda a gente a entender o porquê. Então, vamos juntos desvendar quais são os principais fatores por trás desses números. Pensem nesse gráfico como se fosse uma balança. De um lado, em vermelho, a gente tem os fatores que empurram o cliente para fora, ou seja, que aumentam o risco de churn. E do outro lado, em azul, estão os fatores de proteção. São aquelas coisas que fazem o cliente ficar com a gente, que servem de âncora e mantêm ele na nossa base. E a força de cada um desses fatores é impressionante. O maior fator de risco, olha só que curioso, é ter o serviço de internet fibra ótica. Soa meio estranho, né? Mas isso pode indicar duas coisas. Ou o cliente tinha uma expectativa altíssima, ou ele está enfrentando problemas técnicos. E, em contrapartida, o maior fator de proteção é algo que a gente já meio que sabia, mas que os dados confirmam com força: contratos de longo prazo. Eles são a nossa maior cola de lealdade, sem dúvida. Agora, vamos dar um zoom, olhar bem de perto. Esse gráfico mostra exatamente quais variáveis o nosso modelo acha que são cruciais para prever o churn. É aqui que as pistas mais quentes sobre o grupo de risco crítico começam a aparecer. Então, o retrato do cliente com maior risco de cancelar ficou bem nítido. Geralmente, ele é um cliente novo, com pouco tempo de casa, o que a gente chama de baixo tenor. E aí você soma isso um contrato mensal sem amarras. Ele paga via boleto eletrônico e, de novo, o ponto curioso, usa o serviço de fibra ótica. Isso reforça muito aquela ideia de que ou a promessa da fibra não foi entregue ou tem algum problema técnico irritando esse cliente. Certo. Com um diagnóstico tão claro assim na mão, a pergunta muda de figura. Exatamente. A gente para de perguntar por quê e começa a se perguntar e agora? O que a gente vai fazer? Chegou a hora de transformar toda essa análise em um plano de ação bem concreto. E a nossa estratégia não é um tiro único que serve para todo mundo. Pelo contrário, ela é cirúrgica. Perfeito. Nosso plano de retenção é totalmente segmentado. Cada nível de risco vai receber uma abordagem diferente e isso otimiza não só os nossos esforços, mas também os nossos recursos. Para aqueles 588 clientes no risco crítico, a abordagem tem que ser de alta intensidade. Primeiro, um contato pessoal, humano, em até 48 horas. A gente precisa mostrar que se importa. Logo depois, a gente vem com uma oferta de migração para um contrato anual com um desconto bem atrativo, para criar aquela âncora que ele não tem. E o ponto crucial, agendar uma visita técnica para resolver de uma vez por todas qualquer problema com a fibra. A nossa meta aqui é bem ousada, reter pelo menos 40% desse grupo. Já para os clientes que estão nos níveis alto e médio, a abordagem tem que ser mais ampla, mais escalável. A gente não conseguiria ligar para todo mundo. Exato. É aqui que entram as campanhas de marketing direcionadas, programas de indicação, clubes de vantagem, coisas que reforçam o valor de continuar com a gente, mas de forma automatizada. É sobre gerar valor em escala.
E tudo isso que a gente conversou nos leva a uma conclusão estratégica muito importante. O que a gente está fazendo aqui não é só apagar um incêndio. É, na verdade, uma mudança de filosofia. Sair uma postura que só reage aos problemas para uma que é proativa. Estamos mudando o foco de apenas adquirir novos clientes para, primeiro, cuidar muito bem de quem já está aqui. No fim do dia, tudo se resume a uma verdade quase universal nos negócios. O custo para trazer um cliente novo sempre vai ser muito, mas muito maior do que o investimento para manter um que já confia na gente. Por isso, agir de forma proativa, usando esses dados, não é só uma estratégia de defesa para não perder receita. Na verdade, é o nosso melhor ataque para garantir um crescimento que seja sólido e, principalmente, sustentável.